Pessoal, hoje eu vou estar conversando com a doutora Rosane Turra. Doutora Rosane Turra, clínica na região de Campinas, Valinhos, Vinhedo. Ela tem especialidade em nutrição oncológica, nutrição clínica, é nutricionista integrativa e também nutricionista funcional. Hoje estaremos conversando nesse mês de outubro, outubro rosa. Vamos estar falando sobre câncer, vamos estar falando sobre câncer de mama, vamos estar falando de terapias, vamos estar falando de quimioterapia, vamos estar falando de radioterapia, vamos estar falando de como enfrentar essa batalha. A doutora Rosane Turra tem uma larga experiência, uma vasta experiência na área de nutrição oncológica, já encabeçou várias operações na área de oncologia e acompanhamento de pacientes oncológicos na área de ONGs e também na sua prática clínica privada. Doutora Rosane Turra, muito obrigado por aceitar nosso convite e muito obrigado por poder trocar ideias com você hoje sobre esse assunto tão mais que importante, né, doutora? Eu que agradeço, Sam, mais uma vez estar aqui com vocês, né? Então, você já me apresentou, eu sou Rosane Turra, sou nutricionista há 17 anos já. Me formei em 2007, já 17, 18 anos por aí, né? E logo que eu me formei, 2 anos depois, eu já parti para a área da oncologia, meio que caí de paraquedas por convite de uma grande amiga que também trabalha na área, que é a Elizabeth Pellegrini, né? Você conhece também. Ela é professora de muitas que se formaram nessa época. E aí, assim, eu acabei me apaixonando. O medo inicial de começar trabalhando numa área tão cheia de dúvidas, né? Tão intensa como na oncologia, na nutrição oncológica, tratar de pacientes que estão vivenciando um momento tão difícil, onde qualquer ação, né, não bem feita pode prejudicar o paciente, foi assim um desafio para mim. Mas assim, um desafio bom, eu me apaixonei pela área, logo fui me especializar, né, fiz a especialização em nutrição oncológica pelo INCA, que é a Associação Brasileira de Nutrição Oncológica, que se situa no Rio de Janeiro, que é um braço do INCA. Então, ali, eu fui me apaixonando cada vez mais. Acaba que as pessoas... Eu tenho outras especializações, como a nutrição clínica funcional, que foi a minha primeira pós-graduação. Depois, eu fiz outra formação de ortomolecular também. Então, tudo isso foi somando, né, para me dar uma, digamos assim, uma expertise para trabalhar com os meus pacientes. Mas a necessidade de realmente estar apta para essa função me fez procurar essa especialização de nutrição oncológica. E aí as pessoas acabam se conhecendo por isso. Então, acaba que mesmo no particular, mesmo todos os trabalhos que eu vou fazer, me procuram por esse motivo, né? E eu só tenho a agradecer aí muito por isso. Enfim. E hoje demos abertura ao Outubro Rosa, né? Até eu trabalho aqui em Vinhedo, existe um instituto, né? Eu já comentei em outros momentos com você, que chama Ser com Amor. É um instituto que cuida de pessoas com câncer. Abraça essas pessoas mesmo, né? Para fazer todo esse tratamento que é fora da equipe oncológica, mas, ao mesmo tempo, sendo um coadjuvante para o tratamento oncológico, né? Esse Ser com Amor, doutora, ele está localizado em que cidade? Vinhedo, aqui em Vinhedo. O Instituto Ser com Amor. Às vezes as pessoas confundem um pouco onde eu trabalho, porque por 12 anos eu trabalhei no Rosa e Amor, que é de Valinhos, que também tem essa função. Em 2021, eu me desliguei do Rosa e Amor, né? E eu já tinha uma ligação de voluntariado com o Instituto Ser com Amor em Vinhedo, né? Acabei por ter aí mais tempo e mais disponibilidade, e hoje eu faço parte da equipe Ser com Amor, que é esse instituto em Vinhedo. Em Vinhedo, o instituto, diferente do outro, ele abraça
todas as causas de câncer. Então, no Rosa e Amor, eu atendia só mulheres com câncer. Aqui eu atendo todas as pessoas com câncer, sendo homens, mulheres, jovens, né? E, enfim, aqui abrange um pouco mais, mas continuo fazendo esse trabalho mesmo da nutrição ali, sendo um coadjuvante em todas as fases de tratamento do paciente, que são várias, né? Enfim, e vem crescendo absurdamente, né? Então, doutora, quais são as fases, então, do tratamento oncológico no paciente? São etapas clássicas para todos ou muda? Quais são as etapas do tratamento oncológico, doutora? As etapas são várias e difere de paciente para paciente, né? Então, assim como o câncer de mama não é igual para todas, já que nós hoje vamos nos tocar um pouco mais no câncer de mama, né? Mas isso se aplica praticamente em todos os cânceres. Então, varia muito de paciente para paciente e de tipo de diagnóstico. Como o câncer de mama, ele tem vários diagnósticos, como um câncer hormônio dependente, e ele surge muito na fase da meia-idade da mulher, que é entre o climatério e a menopausa e pós-menopausa. Também temos o triplo negativo, que já é um câncer de mama causado por outras causas, é um câncer mais agressivo e é em mulheres mais jovens, tá? Temos também o HER positivo, temos o genético, né, que aí são vários outros marcadores que é avaliado, né, em todo esse processo. Então, para você ver que são vários diagnósticos diferentes, né? E para cada diagnóstico, também há um tratamento diferente. Também vai variar com o grau desse tumor. Por exemplo, se uma mulher ela descobriu o câncer bem no início, digamos um BIHAR 4, onde um tumor está pequeno e tudo mais, ela pode logo começar com uma cirurgia, depois quimioterapia, depois radioterapia. Às vezes, ela não precisa, se está bem no início mesmo, né, do tumor, e muito local, quando ele está em situ, localizado num lugar só, sem se alastrar, sem enraizamento, ela pode simplesmente fazer a cirurgia e uma radioterapia, não vai perder cabelo, é um processo rápido, quase indolor, né? E, enfim, já quando esse tumor é maior, ele está muito grande, então, para não haver o risco numa cirurgia de se alastrar esse tumor, né? Geralmente se faz primeiro quimioterapia, que a gente chama de neoadjuvância, né? E depois faz a cirurgia, quando esse tumor diminuiu de tamanho, faz um quadrante ou mastectomia total, também tem isso, né? Se dá para fazer um quadrante, que é só onde o tumor se localiza. Se for genético e outros diagnósticos mais severos, mesmo no início, é feito uma mastectomia, muitas vezes bilateral, já tira as duas mamas para prevenir, né? Depois vai para uma quimioterapia novamente, para eliminar todos os vestígios, depois de uma radioterapia, e se for hormônio dependente, ainda tem. A mulher fica aí por 5, 10 anos tomando ou tamoxifeno, ou anastrozol, ou um similar, que são bloqueadores hormonais, né? Então, essa mulher, às vezes, ela está com 50 anos, entre 46 e 55 anos, ela tem esse boom aí de problemas hormonais. Então, ela trata, mesmo com quimioterapia, tudo, ela continua produzindo hormônio. E se aquele tumor foi ocasionado por hormônio, vai ter que tomar o bloqueador. Esse bloqueador traz N efeitos colaterais, muitas vezes mais do que uma quimioterapia.
porque aí ela realmente resseca a pele, ela fica com problemas de insônia, calores, dores articulares, enfim, bagunça geral. E aí a nutrição funcional, né, digamos assim, Sim. bem aplicada, vai fazer uma diferença enorme nesses tratamentos, entende? Então, são muitas fases nessa que a nutrição pode atuar, E porque cada uma para dessas cada fases aí, a nutrição tem o seu papel, doutora, não é tem isso? o Ela, seu ela tem a papel, sua nutrição. tem o seu papel, porque um papel fundamental da nutrição no tratamento do câncer é a modulação da microbiota, né? Para Perfeito. modular todo o resto, né? Porque a gente fala, não vamos falar só da microbiota, vamos falar do microbioma, né? Que seria tudo, toda a microbiota do corpo, né? No caso, tudo. 90% da saúde ou da doença numa pessoa é ditada por esse microbioma, entende? Esse Né? microbioma, ele é o conjunto de O todo, micro-organismos e ambiente, né? Tanto da mucosa interna e externa, não é isso? exato, exato. E a quimioterapia, a gente não pode ignorar que qualquer tratamento com corticoides ou antibióticos mesmo muda tudo isso, né, Sam? Prejudica Transforma, muito né? a Uma microbiota. paulada, né? E quando se fala de quimioterapia, ela age em todo o microbioma. Tanto que cai o cabelo, cai a unha, a pele fica descamando. Por quê? Porque está matando todos esses micro-organismos, sejam eles bons ou ruins, né? É São avassalador o as impacto, né? células, né? São células. Vai matar a célula cancerígena, porém também vai matar as células boas. E o que dá esse suporte? Você está modulando isso, modulando isso. Então, quando eu cuido da microbiota, né? De modular toda essa mucosa, por exemplo, e aí eu falo da boca ao ânus, né? A gente tem ativos para isso. As beta-glucanas um dos ativos que faz um papel incrível nisso, porque Correto. além de ajudar a reconstruir essas mucosas, né? A dar uma equilibrada aí na desbiose que causa, né? Elas também melhoram o sistema imunológico, e Isso, justamente porque modula a microbiota, né? e isso é informação muito importante que você está mencionando, que muitas vezes o paciente não tem essa dimensão do dano que a quimioterapia pode causar ou causa nele, e muitas vezes o prescritor às vezes ele tende a minimizar o tamanho do impacto que a quimioterapia, no caso, nós estamos falando agora principalmente, causa no paciente, como você falou, né? Todo o microbioma, todo o microbiota, todos os vários microbiomas, eles vão ficar absolutamente chacoalhados, mexidos, eles vão ser impactados de uma forma muito severa, né, doutora? Totalmente, porque você veja, ele eleva o estresse no organismo de tal maneira que bagunça tudo mesmo, né? As suas defesas, elas estão sempre em alerta porque estão sendo atingidas. E o que que faz, o que acontece quando o organismo entende que há um agressor, né? Ele está liberando citocina, porque é um marcador, é um sinalizador que algo está errado. Só que isso leva a uma cascata inflamatória absurda, liberando interleucina 6 sem parar, né? Os níveis Elevando inflamatórios ficam elevados. TNF-kappa beta, exato. Então, todo esse processo de inflamação acontece nesse momento, né? E o que a gente pode fazer, então? Porque a equipe oncológica ela não quer o paciente imunodeprimido a ponto de não poder continuar com o tratamento.
Além do que, não continuar com o tratamento, muitas vezes 2, 3 semanas, porque o sistema imunológico está super deprimido, porque as plaquetas estão no calcanhar, os segmentados também, uma anemia absurda, eles são obrigados a parar. E para o paciente, veja bem, para o paciente que já está amedrontado, porque ele sabe que é a quimioterapia que vai eliminar aquele tumor, o fato de não estar fazendo se torna um estresse ainda maior. Emocionalmente ainda vai causar, né, porque é uma coisa que o médico não quer é interromper, né? O paciente não quer essa má notícia, e como esse microbioma, como esses vários microbiomas e a microbiota está respondendo, a situação que se encontra vai ter uma relação direta, né, com essa melhor adesão aos ciclos de quimioterapia, não é isso? Exatamente. Então, aí entra o papel do nutricionista, né? Principalmente especializado, porque ele sabe o que está acontecendo, né? Sabe o que está acontecendo em todo o tratamento. E o que não pode parar, que é o tratamento que está prejudicando, naquele momento, o sistema imunológico e tudo mais. Então, aí entra o papel da gente, modular essa microbiota, modular todas essas mucosas, tentar modular esse sono que fica... Você não tem noção como a quimioterapia afeta o sono. No dia que uma paciente faz a quimioterapia, independente do grau de quimioterapia, porque também tem isso. Umas é mais forte e outras menos forte. São vários tipos de quimioterapia também. Não é uma para todo o câncer de mama. Perfeito. Assim como todo câncer de mama não é igual. Então, no dia que ela faz, ela não dorme. Simplesmente ela não dorme. E aí você pode pensar, nossa, mas ela vai ficar abatida, vai querer só dormir. Não, ela quer, mas ela não dorme, né? O que leva a um estresse ainda maior, porque a gente já sabe que a não modulação do cortisol pelo sono, que repara, leva a outros danos, a outras perdas, né? E aí começa aquele ciclo, estresse, sono não reparador, não liberação adequada de serotonina, dopamina e outros neurotransmissores. Então, fica a mente bagunçada, a agilidade, entendeu? Então, é um momento, Sam, que realmente você não pode olhar para o seu paciente apenas como alguém que você tem que fazer o que você sabe fazer e acabou. Você olha com amor para aquele paciente, né? Porque dá vontade de pegar no colo, dá vontade de trazer para casa, dá vontade de você ir lá. Eu, como Nutri, eu juro para você, eu tenho vontade, às vezes, de ir na casa dela e fazer as coisas para ela, porque ela não está entendendo como fazer e também não tem vontade de fazer. Porque quando a quimioterapia começa realmente a causar esse dano e nesse microambiente, né, nessa microflora, nesse microbioma, esse microbioma está diretamente relacionado aí com os liberadores de mediadores neuronais, né, que coordenam os ciclos do sono e começa a mexer com o humor, começa a mexer com o ciclo do sono, começa a mexer com essa questão da fadiga. Quer dizer, um sono interrompido, você mencionou aí, bem falado, essa questão do cortisol, os níveis de cortisol, né, o ciclo do cortisol, né? Ele não ser modulado, isso causa também aumentos inflamatórios, né? Bagunça todo o ciclo circadiano. E aí isso vai levando a outros sintomas, porque agora não era só a questão uma coisa você falou, uma coisa é olhar para o hemograma, ver a série vermelha e ver a série branca, né? Isso é uma realidade, mas as consequências disso é realmente assim implacável. Você ter a questão de neurotransmissores não sendo liberados porque a sua microbiota está, né, foi aniquilada. É muito severo. Isso aí tem que ser levado em consideração, porque a própria adesão no ciclo de quimioterapia começa a ser comprometido, não só por uma questão de você ter ali o hemograma bonitinho, né, mas outros fatores começam a ser
a entrar em cena por conta disso. Exatamente. Então, assim, é aquela história, é uma novela mexicana mesmo, todo o tratamento, né? E o que a gente observa? Não é só a Nutri, né? Eu estou falando do meu papel como Nutri, mas, por exemplo, dentro do instituto, ou mesmo que chegue um paciente para mim no meu consultório particular, que ali estou só eu, mas eu poder indicar ela a uma terapia, a uma fisioterapia adequada, porque essa mulher, a maioria das vezes, ela tira todas as linfas, né, da axila, ela esvazia a axila também. E aí ela fica com os movimentos prejudicados. Por Porque outro vai lado, mexer com nervos ali, os linfonodos, tira aquilo lá, né? Mexe com nervos, então a própria mobilidade dela está comprometida. exato. Aí eu vou orientar continuar com a atividade física. Isso é bem importante. Continuar, além de uma alimentação bem equilibrada, hidratação adequada, né? Então, se hidratar mais do que você se hidrataria normalmente é necessário, né? Eu sempre faço um cálculo peso vezes 35 ml por quilo de peso. Quando está no meio, dentro de uma quimioterapia, eu multiplico por 38, eu aumento essa quantidade de líquido, né? Para Essa poder hidratação. compensar. Porque a água tem um grande papel de modulação também, de absorção, de excreção, né? A questão neural. Então, Sim. quando o corpo ele está concentrado num tratamento tão severo, ele está concentrado em eliminar aquele tumor. O resto das funções também ficam abaladas, porque a concentração está ali, eliminar o tumor. Então, melhorar a função através da atividade física, dar uma alimentação equilibrada, da hidratação, modulação do sono, é extremamente importante. Então, você Então, está me veja dizendo que que não pós-cirurgia, sobre quimioterapia, eu tenho que ter uma atividade física com o meu paciente. Eu, como paciente, eu preciso ter uma atividadezinha exato, física. exato. Assim que o médico liberar que ela pode fazer atividade física, ela deve continuar a atividade física, não deve nunca parar a atividade física, né? Agora, o que eu estava te falando? Ela esvazia os gânglios, ela esvazia as axilas, então ela fica com aquele braço, digamos assim, com movimentos prejudicados, movimentos bruscos de peso, ela não pode mais, por exemplo, fazer uma função tão simples que é varrer a casa, por exemplo, que esse braço vai inchar. E depois, e tem um agravante, não é só ele vai inchar, ela não pode deixar isso acontecer, porque ele fica como, igualzinho alguém que tem elefantise. Ele cresce mesmo, e ele não tem as linfas para drenar, e isso Sim. é muito difícil de voltar. Isso tem que enfaixar aí de uma maneira, então, tem que ser uma fisioterapeuta adequada e que sabe lidar com uma mulher que fez uma cirurgia de mama, câncer de mama, certo? Ela tem, então, continuar na atividade física não é simplesmente ir numa academia qualquer e fazer o que dá na telha dela. Ela vai ter que ter alguém que a oriente para que ela não se prejudique, mas fazer caminhadas, pelo menos de 30, 40 minutos todos os dias. E, olha, a gente fala muito de atividade física e ela é super importante, mas lembrando que tudo tem que ser equilibrado, porque aí, às vezes, o paciente ele está tão assim, eu quero ser saudável, que aí ele pensa que fazer algo com muita intensidade vai ser melhor. E não é melhor, porque todo Não é atleta de alta intensidade, né? É a performance, qualidade, né? até porque nós sabemos que atleta de alta performance, eles não são saudáveis. Eles têm um nível de estresse absurdo no corpo. Eu tenho algumas pacientes que eram atletas. E quando elas chegaram no meu consultório, elas não acreditavam e não aceitavam. Como assim? Eu sou uma atleta. Como eu posso ter desenvolvido um câncer? Entende? Então, assim, aí vem toda essa questão. Mas em que nível de estresse você submetia o teu organismo?
Até que ponto, né? As doenças autoimunes estão aí para revelar que tudo depende do nível de estresse que você submete. Você pode desenvolver uma doença autoimune por conta do estresse, né? Por conta desse Então, nível elevadíssimo. mesmo muitas vezes a pessoa, o paciente oncológico, mesmo familiar, ele acha que por ter tido esse tipo de diagnóstico, muitas vezes a pessoa tende a estar pensando, está inclinado a pensar que é repouso contínuo e constante. Mas, na realidade, tem um lugar para o exercício dosado, acompanhado, e é necessário, faz parte da terapêutica. Isso é bem interessante, você que está nos acompanhando agora, se você não é profissional de saúde, talvez você seja um paciente oncológico. Veja que a doutora Rosane Torres está mencionando pilares de um bom acompanhamento. Muitas vezes, dá uma tendência a focar só na terapêutica, ou seja, na quimioterapia ou na radioterapia, mas ela está expandindo esse conceito e está trazendo a alimentação na sua fase correta, tipo de alimentação no período do tipo de tratamento, né? Inclusive, agora mencionou a questão do sono e o exercício. Veja que interessante, pessoal. Então, você que é paciente oncológico, e às vezes quando a gente está sob esse tratamento, e a doutora Rosane sabe disso tanto quanto eu, é aquele sono monstro, né? Aquela fadiga tremenda, né? Com a terapêutica. E às vezes não dá vontade de exercitar, não dá vontade de comer, mas tudo isso precisa ser dosado e precisa gradualmente, e sob acompanhamento, ser encarado, né, doutora Rosane? Exatamente. Então, assim, vontade, se a gente no dia a dia, por cansaço, por estresse, já não tem vontade, às vezes, de fazer uma caminhada ou de ir na academia ou coisa assim, imagina a paciente que está passando por esse processo. É lógico que vontade ela não vai ter, né? Mas Sim. isso vai ser um diferencial para ela. Então, assim, o recado é esse. Independente, você não tem mais qual é a consciência? O que é bom para mim? Como eu posso? Porque eu vou estar dando todas as ferramentas, né, da minha área, que é nutrição, para essa paciente estar melhor. Eu estou dando as ferramentas, mas quem vai pôr em prática é ela, né? Então, assim, todas essas, a fisioterapeuta, o educador físico, o psicólogo, é uma equipe, nós somos uma equipe multidisciplinar, então cada um no seu papel vai estar dando ferramentas para essa paciente ter melhor qualidade de vida durante o tratamento dela, né? E até mesmo tem quando, durante o tratamento, só que temos que pensar que tem casos que o tratamento não termina nunca, né? Porque pode surgir uma metástase. Então, inicialmente, qual é o nosso papel? A prevenção. Vamos prevenir? Como que nós vamos prevenir? Como que você vai prevenir de ter novamente um câncer ou uma metástase? Através de uma alimentação equilibrada, através da atividade física, através de alguns suplementos para manter seu sistema imunológico, além da alimentação, através da hidratação, de uma higiene do sono, né, um sono reparador, de bons relacionamentos. Se você vive num ambiente tóxico, você não consegue estar bem. O nível de estresse, né? Então, assim, a espiritualidade é muito importante, né? Hoje está difícil a gente falar de espiritualidade, parece que não é normal, e eu para mim, espiritualidade é fundamental. Faz parte do que nós somos, né? Faz Uma coisa. parte do que nós somos. E outra, as pessoas que têm fé, elas se curam mais rápido, elas passam pelo tratamento com mais facilidade, com mais tranquilidade, elas têm mais paz, elas têm certeza que sozinha não estão, porque Uma você coisa pode que. morar sozinha, mas se você tem fé e acredita num ser superior, num poder superior, Sim, você nunca está sozinho. é muito importante isso, porque não desvincular,
esse aspecto espiritual de cada indivíduo, porque é um conjunto de coisas, né? Você é alguém que habita num corpo, né? Você não é só o corpo, né? Você habita no corpo. E uma coisa que é bem interessante quando você acompanha o paciente oncológico é esse aspecto de você ter um coração empático sem ter uma atitude de tadinho. Isso é muito interessante, porque muitas vezes o familiar, ou você que está acompanhando, talvez acompanhante de alguém que não é profissional de saúde, você que não é profissional de saúde, mas está acompanhando alguém com câncer, uma coisa que muitas vezes não ajuda é a visita do tadinho, né? Você vai lá e, tadinho, a pessoa, né? Você vai ver uma consulta da doutora Rosane, ela durona lá, olha, mãe, vem cá, não comeu brócolis, atenção, faltou aquela caminhadazinha, então, né? Você pode, da sua aquela postura, não tem tadinho aqui, né? Tamo junto aqui, né? E o acompanhante precisa incorporar isso também, né, doutora? Exatamente, porque não pode ser coitadinho, não. Porque senão a família mesmo, isso é importante, por isso também a gente faz grupos familiares, né? Para tirar dúvidas, para orientar também. Os meus protocolos mesmo, de nutrição, para aquela paciente, mas eu tento colocar de um nível que a família toda pode acompanhar ela. Entende? Então, o saudável é para todos, principalmente numa casa onde uma mãe tem um câncer de mama e que existem 3 filhas ali, uma, 2, 3 filhas, mulheres também, que também têm uma propensão, elas já têm uma mãe ou uma irmã, uma tia e tudo mais. Então, ter essa orientação familiar de que todos ali devem acompanhar uma vida mais saudável, cuidar o que coloca no prato, deixar esse prato mais saudável, tirar essas coisas que, gente, hoje está aí a internet, né, para todos, a tecnologia, qualquer um pode pesquisar hoje, né? Mas eu ainda fico assim, às vezes, que eu vivo tão no mundo do saudável e do que é melhor para a vida, que eu me surpreendo ainda que existem pessoas que não têm nenhuma noção do que é alimento e produto alimentício. É bem chocante isso, porque você vai fazer o social, às vezes, com os seus colegas, outras famílias, e você fica... É surpreendente como hábitos alimentares que algumas pessoas adotam são absolutamente não saudáveis, e são extremamente inflamatórios. Isso é uma coisa interessante, quer dizer, a pessoa está aversa ou não entender que há uma dieta pró-inflamatória, ou seja, estimula a inflamação, e inflamação é algo ruim, e eu posso ter uma dieta que é, né, não inflamatória. Como é que é isso, doutora? E é muito simples, exatamente. Eu falo, gente, quando eu falo de nutrição funcional, de nutrição saudável, eu não estou falando de nutrição cara, porque tem essa confusão também. Então, eu vou falar de comida de verdade, eu estou falando da comida do brasileiro, principalmente. Eu já fui em outros países que eu não achei feijão para comer, que não é hábito. Mas nós temos o prato perfeito. Nós temos o arroz, o feijão, a gente tem todas as verduras possíveis, de todas as cores, e qualquer época do ano, todas as frutas coloridas. Nós temos as raízes. Por que precisamos comer tanta farinha de trigo, né? Pão? Mas meu avô comia. Peraí, o nosso avô, ele comia um trigo que não era transgênico, que era no café da manhã, depois ele trabalhava o dia inteirinho, ele andava a pé, ele gastava uma caloria incrível. Era tudo diferente. E não era industrializado. Mesmo da cidade, o que ele fazia? Ele comprava do colono que vinha vender. A vaquinha que vinha
deixar a garrafa de leite ali, né? E hoje está tudo diferente. A indústria, a revolução industrial, ela trouxe muitos benefícios, nós não vamos negar, mas também trouxe junto um aumento de doenças assim absurdas, e uma delas é o câncer, né? Olha só, eu fiz uma pesquisa, Sam, sobre o aumento, a, a, a estimativa, né, de novos casos de câncer no Brasil. E essa estimativa até 2025 é de 704 mil casos de câncer por ano, tá? O Caramba, aumento quase 1 milhão sendo, por ano. exatamente, sendo 74 mil novos casos de câncer de mama e 72 mil de próstata. Isso equivale mais ou menos de mama a 10, alguma coisa por cento, né, desses casos, e os homens também. Então, você vê, e está ligado, tá? Câncer de mama e câncer de próstata estão ligados. Não é à toa que vem logo depois do câncer de mama, já vem o Novembro Azul, tá? Porque, assim, em casa que muitas mulheres tiveram câncer de mama, então, a minha avó teve, minha mãe teve, a minha tia também teve, uma irmã teve. Esse homem, ele tem um aumento muito, mas muito significativo de desenvolver câncer de próstata. Caramba, Tá? antes era caso raro, hoje está tão fácil de achar. E o contrário também procede. Então, numa casa de muitos homens com câncer de próstata, uma mulher ali ou duas mulheres ali podem ter câncer de mama. Então, tem ligação uma coisa com a outra. Entendeu? E esses hábitos são muito importantes, né? Exato, porque aí, quando eu falo de hábitos, você vê que 5% dos cânceres são ocasionados pela genética, certo? O que não quer dizer que se eu tenho na minha genética, eu tenho que ter, porque daí eu tenho todo um conhecimento para prevenir. Posso ter mesmo assim? Claro que sim. Nós somos seres humanos e o estresse é quase que muitas vezes impossível de você impedir. E um estresse por uma morte, uma perda, um choque, pode ser um gatilho para desenvolver, sim. Mas eu tenho como, pelo menos, tentar prevenir isso, sim. Agora, veja, se 5% só é ocasionado pela genética, quer dizer que todo o resto é a epigenética. É o meio que você vive. E aí, quando você vê numa família que é bem comum, e eu pego isso todo dia, tipo, não, a gente já fez o teste genético, não deu positivo para ninguém, mas dentro daquela família existe 3, 4 mulheres com câncer de mama, mais 2, 3 homens com câncer de próstata. Então, o que significa? Que o meio que aquela família está inserida, seus hábitos alimentares e de relacionamento, são os gatilhos para aquela doença. Que é exatamente a questão da epigenética, né? Não é só a genética, mas o ambiente que faz. Exatamente. Então, por isso, Sam, que eu penso que o controle disso tudo está na nossa qualidade de vida, de como a gente decide viver. Como é, então, doutora, que eu posso ter uma conduta na minha família, na minha vida? Vamos dar agora a dica, né, para o pessoal que está nos acompanhando, está nos assistindo. O que seria, então, você falou, eu mencionei a questão da dieta pró-inflamatória, você falou dos ultraprocessados, dos farináceos, e aí, o que seria, então, uma conduta mais saudável, né, que eu possa ter para prevenir a questão do câncer, diminuir as chances de eu ter um diagnóstico como esse? Então, acho que, em primeiro lugar, se observar um pouco mais, se amar um pouco, né?
As pessoas estão tão perdidas no dia a dia, na bagunça que, porque a política é isso, porque, o fulano, meu vizinho, eu não sei o que, meu trabalho, eu não tenho tempo e tal, e ela não se observa, né? E é claro que a gente aqui não está acusando ninguém disso, porque a gente também faz isso, na rotina do dia a dia, né? Quantas vezes você negligencia, acho que eu comi alguma palavra aqui, mas você é negligente com a tua saúde. A gente às vezes. Às vezes Sim, você... corre do dia a dia, né? Exatamente. Então, às vezes, você não está bem. Peraí. Você teve uma tontura esporádica. Bobagem, é cansaço. Você não está dormindo. Não está dormindo há 2 dias por conta de algum problema, tudo bem, mas isso é constante. E continua, e continua, e continua, né? Às vezes eu me sinto triste. A pessoa começa a sentir tristeza. Pode ser pontual por algum motivo? Sim. Mas eu sempre falo para as minhas assistidas, peraí, quanto tempo você está triste? Quanto tempo você está dentro desse marasmo, sem vontade de viver, sem ver o sol nascer, sem respirar profundamente, sem sentir amor por nada e vendo tudo cinza? Peraí, então essa pessoa está numa depressão. A depressão, ela é um dos gatilhos para muitas doenças, entre elas o câncer, né? Principalmente de mama, estômago, fígado, depende de onde vem. Raiva, medo, insegurança, rancor, né? Tudo isso leva a alguma coisa que não é tratado, né, Sam? Então, eu acho que o primeiro ponto é se gostar, independente do meio que você está. A partir do momento que você se olhar no espelho, mulheres, olha, a partir do momento que você se olhar no espelho e se gostar, independente do formato do seu corpo, se você aumentou de peso ou não, ou está muito magra ou está acima de peso, independente disso tudo, se seu marido te maltratou, diz que você é burra ou feia, não importa. A partir do momento que você olhar e dizer, peraí, moça, você é linda e eu te amo. Aceite. A partir do momento que a gente ama, o que você quer para quem você ama? O que você faz com quem você ama? Você cuida, você Cuida. dá amor, você não maltrata. Para os teus filhos, para os teus netos, eu vou falar de netos e para minhas filhas também, mas já são mulheres adultas, né? O que a Sim. gente faz? O melhor, você quer o melhor. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental de prevenção, tá? Então, porque a gente observa, Sam, que muitos dos casos vêm depois de uma separação, depois de perder um filho, perder um namorado, perder dinheiro, então, perder status. Então, sempre você vê como as perdas estão envolvidas com isso tudo, né? Então, e aí não precisa falar muito mais. Então, se eu quero o melhor, eu vou cuidar da alimentação. Mesmo se eu não tenho conhecimento, procure um profissional, né? Então, todo mundo sabe hoje que uma alimentação adequada é importante. Então, procura um profissional que possa te orientar, né? Nesse sentido, a nutricionista, né? Procura fazer uma atividade física, procure achar uma que você goste, porque assim, atividade física não adianta você dizer, você tem que ir para a academia fazer musculação. Nós sabemos, principalmente nós mulheres, na meia idade, não podemos negociar muito em relação à musculação, a gente precisa dessa musculatura, precisamos exercitar isso, mas tem muitos meios, você não precisa propriamente estar no meio do put do som da academia, se você não gosta, se estressando mais. Então, uma atividade física ela tem que ser prazerosa também, além de te ajudar. Então, tem caminhada, tem pilates, tem natação, tá? Tem a musculação, tem grupos de amigos que se encontram para fazer atividade, tem personal, enfim, né? Algo que te agrade. Observe sono.
sono é de extrema importância para regular todo o resto. E observe-se em relação à questão intestinal, que eu falo muito, você não precisa ter nojinho, não. Você tem que olhar para o teu cocô. Espera aí, está escuro demais, por quê? Tem sangramento? O cheiro está diferente? Aspecto não está saudável? Tem algo acontecendo, né, que não está legal. Então, todos esses processos são importantes. Controle de nível de estresse, o que eu já falei antes, relacionamento. Então, relacionamentos tóxicos é algo que realmente adoece. E não adoece só uma pessoa, adoece todo o ambiente que ela está. Todo ambiente, então, todo ambiente. Olha, hoje, depois da nossa live, eu fui convidada para encontrar com algumas amigas que já faz tempo que eu não consigo estar, para a gente bater um papo, beber alguma coisa, tá? Perfeito. Então, isso é alegria, contar piada, dar risada do nada, não precisa sempre ter um papo cabeça, às vezes pode ser extrovertido, não é verdade? Pode falar, pode você também nos permite falar de coisas banais, né, doutora? Fala de coisas banais. Exato, Fala de unha, de cabelo. Hoje fez um calor, né? Pois é, né? Poxa, então, assim, isso tudo dá risada, dá risada. Risada é terapia, gente. A terapia é sorrir, né? Não tem aquele teste que foi feito, Sam, com pessoas que é para testar como o que ela colocava no papel de objetivo, tá? Colocando a caneta aqui na boca, que tem que ficar assim, né? E colocando assim, que tem que ficar assim. Quando colocou aqui que tem que ficar para baixo, todos o que foi escrito foi negativo. Quando colocou aqui que a boca tem que ficar com aquela sensação de sorriso, o cérebro recebe essa mensagem que as coisas estão legais e você fica no positivo rapidamente, né? Então é sempre aquela história, onde tem luz, não entra escuridão. Perfeito. Onde tem bem, não entra o mal. Ponto. Tem que se vestir. É uma coisa que é bem interessante, é que às vezes as pessoas até... A gente falou de pessoas que não estão conscientes daquilo que colocam no corpo. Mas tem muitas pessoas que estão conscientes daquilo que colocam no corpo, mas estão inconscientes daquilo que colocam na cabeça. Então, tem uma alimentação regrada na dieta alimentar de alimentos, mas tem uma alimentação desregrada na alimentação mental. E isso vai causar essa dieta mental do que está sendo colocado. Se eu estou constantemente... Meus pensamentos são de crítica, meus pensamentos são de raiva, de descontentamento, de indignação, de insatisfação. Eu preciso dar uma pausa, frear. Eu falo muito isso com minha equipe. Você precisa tomar as rédeas do teu coração e frear ele. Espera aí, que eu estou alimentando aqui? Então, estou cuidando, estou comendo brócolis, estou comendo minha salada, estou comendo, né, minhas proteínas, meus macros, meus micros, maravilha, mas com minha cabeça ela é uma porteira aberta ainda de tudo que não presta, né? Eu vou me achar feia, não com as medidas erradas, ouvindo as coisas erradas. Todo mundo tem as férias perfeitas, todo mundo está com o cabelo perfeito, todo mundo tem os filhos perfeitos, e minha casa olha como está, olha o meu corpo como está, meu cabelo nunca está perfeito, né? E você não ter essa disciplina alimentar também mental é muito importante, não é isso, doutora? Principalmente no ambiente que você se alimenta, né? Porque, assim, hoje eu vejo que qualquer repartição pública que você vai, enquanto as pessoas estão sentadas esperando algo, tem lá a televisão ligada em jornal. É roubo, é morte, é acidente, é coisa ruim. Esses mesmos jornais vêm para dentro de casa e as pessoas estão ali antenadas, ligadas, comendo, vendo. As novelas que é traição, morte, coisa ruim, um passando a perna no outro, tal. E veja bem, o nosso cérebro,
Nossas células, elas não diferenciam se você está passando pelo assalto ou se você está vendo alguém assaltar. O estresse é o mesmo. Então, se eu estou passando, alguém está me dando um tiro, eu estou vendo outro levar um tiro, estou vendo a morte ali, a minha célula, o meu subconsciente entende que esse estresse quem está passando sou eu. Não, Então, não vai não adianta diferenciar. ela estar. Não vai. Então, não adianta você estar com um prato de verdura, todo bonitinho aqui, mas assistindo lá, antenado no jornal, naquelas coisas sem nexo, né? Nenhum. Não adiantou. Você estressou do mesmo jeito, né? Então, acho que assim, quando a gente fala aqui de saúde, de prevenção, eu sou da seguinte opinião, que nós temos que ter um objetivo e uma meta. E se o meu objetivo é estar saudável e minha meta é envelhecer saudável, eu tenho que buscar por isso. Não adianta eu ficar aqui no meio, não, só por hoje, só por hoje, né, isso, ou ficar nesse meio, porque o ambiente que a gente vive, ele é um ambiente doente, tóxico. Você vai ter que fazer o teu ambiente Perfeito. mais saudável. Então, dentro da tua casa, busque sentar num lugar tranquilo, observe a natureza se você tem possibilidade, se você gosta de... Eu gosto, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto, se eu estou dentro de casa, eu gosto de deixar a televisão ligada, mas o que eu vou ver que é a diferença. O que eu vou me alimentar ou fazer, às vezes eu gosto muito de estar na cozinha, criando minhas receitas e tudo mais, eu gosto muito de colocar naquelas imagens com música calma, com aquelas imagens de paisagem, de rio, né? Ou uma oração que eu goste, né? Eu acho que faz toda a diferença, Sam, porque a gente vibra, né? Nós somos 75% água. E a água vibra. Ela O vibra o conceito exatamente do micro-ondas, né? Exatamente. Então, assim, o que eu estou vibrando? Se eu sou mais água do que o resto, e nosso cérebro é mais ainda, 90% do cérebro é água, depende da água, né? Então, veja você vibrando num rock pauleira, nessas músicas falando mensagens subliminares Destrutivas. de derrota, de tristeza, de a mulher que não se valoriza e tudo mais, eu não consigo ver aí algo produtivo, algo que vai te fazer bem. Difícil. Gente, estão falando aqui com a doutora Rosane Turra. Ela deu dica para a gente. Eu tomei nota. Espero que você esteja tomando nota também. E ela falou o seguinte, ó. A pergunta foi o que eu posso fazer para encarar melhor e, quem sabe, até me prevenir de uma má notícia, de um diagnóstico do câncer. Ou se eu estiver também, talvez, lutando contra o câncer, ou estou acompanhando alguém com câncer, a doutora Rosane Turra passou umas dicas para a gente. E aqui eu tomei nota. Ela falou, primeira coisa, Sam, ela falou para mim aqui, eu tomei nota, e não vou esquecer, viu, gente? Se amar. Ela falou se amar, se observar. Como é que está o sono? Ela perguntou. Veja que estamos transcendendo o aspecto da alimentação e da terapêutica. Está tomando remédio direitinho? Isso é uma pergunta válida. Está comendo direitinho? É uma pergunta válida. Mas ela está extrapolando isso. Quer dizer que prevenção transcende ao prato e à terapêutica. Como você está? Você está se amando? Você está se cuidando? Ela mencionou também: estou me ouvindo? Estou ouvindo meu corpo? Como mulher ou como homem? Né? Ou mesmo como acompanhante de alguém que está lutando contra o corpo? Está cansada constantemente? Está cansado constantemente? Ela perguntou. Também perguntou sobre a questão da tristeza. Pontualmente teve uma perda de um pet, de alguém querido, um emprego, um relacionamento, algo que aconteceu, uma má notícia. Todos nós vamos passar por isso, passando por isso faz parte da vida. Mas com que frequência você está triste? Sério, mas há uma semana já? Então, se ouvir, né? Também se dar o direito, né, de descansar. Ela falou de prestar atenção
naquilo que você está vendo e ouvindo. Falou também a necessidade de se exercitar, caminhar, exercitar, né? Olhar a natureza. E falou também sobre a questão da regularidade intestinal. Minha mãe só ia uma vez no banheiro, minha avó também só ia uma vez no banheiro na semana, eu também só vou uma vez. Isso não é normal. Ela perguntou, como é que está a regularidade intestinal? Está indo com regularidade? Tem dificuldade? É do perfil mais diarreico? É um perfil mais constipada? Né? Tá se Como é que são os hidratando, né? relacionamentos? Como? Se hidratando corretamente. Hidratação, né? Falando de hidratação, falou de relacionamentos. Como estão os teus relacionamentos? Hoje mesmo tive a oportunidade de falar com uma pessoa e ela falando, né, se sentindo assim assado, eu disse, olha, a graça ela vai abundar a partir de alguém que vai mostrar graça. E a graça, o que precede a graça é a gratidão. E eu não vou conseguir ser grato se eu estou constantemente criticando. Né? Porque eu sou falho, vivo no meio de pessoas falhas, que vão fazer coisas falhas. Então, se eu vou criar aqui um fla-flu, um ambiente de adoçou demais, tem sal de menos, cortou demais, picou de menos, né? Torrou demais, torrou de menos, você vai ficar um inferno na Terra. Né? Mas onde a graça chega, porque, né, por mais falho que nós sejamos, né, há pontos positivos em cada um de nós. Então, eu falei para essa pessoa, reconheça os pontos positivos desses que circulam você. Você já agradeceu pelo óbvio? Agradecer pelo óbvio, porque isso é interessante, né, doutora? A gente, aqueles mais próximos da gente, principalmente, a gente acaba irrelevando o óbvio, né? O feijão com arroz todos os dias na nossa mesa, uma mesa posta, uma gaveta posta, um sapato guardado. Isso é tão óbvio, assim, tão elementar, que a gente esquece de ser grato. Diz assim, puxa, muito obrigado por a mesa, muito obrigado por essa refeição, né? Mas eu estou pronto para dizer, está muito salgado, queimou demais, mais uma vez, puxa vida, não tem sal nessa casa, né? Quem acorda já, né, com esse mau humor, ele está sempre vendo tudo difícil, né? E a doutora Rosane também falou assim sobre a questão de rir e sorrir. Pode falar, doutora. Não, só para complementar em relação à alimentação, que às vezes a pessoa pode perguntar, mas como eu sei que eu estou me alimentando saudável? Como eu posso saber que o meu prato ele está saudável? É simples. 50% do prato tem que ser composto por verduras, legumes, vegetais crus, cozidos, né? O que menos vai ter no prato vai ser o carboidrato refinado, que são os arroz refinado, macarrão, farinhas, essas coisas, é apenas 20% do teu prato. Então, faz mais ou menos ali, olha para ele e veja o que mais você... Qual é a quantia maior que você coloca ali? É carboidratos ou é proteína e fibras dos vegetais, né? Crus e cozidos, como as frutas, as verduras, os legumes, enfim. 50% desse prato tem que ser composto por isso. Olha isso, metade do teu prato, legumes e vegetais. Sua avó tinha razão, hein? Quem diria, não, doutora? E a doutora falou por último aqui, sorrir. Permita-se sorrir. Outro dia eu tive uma conversa dessa com meu filho. Ele é atleta de skate. E eu falei, se eu sei que você quer fazer o vídeo perfeito, a postagem perfeita, a manobra perfeita, mas eu falei para ele, mas a vida conjugada no verbo menos que perfeito. Tem um verbo mais que perfeito? Eu criei o verbo menos que perfeito. A vida é feita, né, de falhas, erros e acertos. Eu disse para ele, você permita-se errar, grave seus erros também. A vida é assim. Né? Seja menos algoz de você mesmo. E a doutora falou aqui, ela sabe, leva a vida, sabe, mais leve, sabe, permita-se, né, rir de coisas bobas e, né, de se permitir, né, doutora? Tem coisa mais gostosa do que, assim, você vê, escolhi a profissão de nutri, e eu venho de uma casa de italianos, né, eu sou de origem italiana, onde
a gente só recebe as pessoas na mesa. Eu mantenho esses hábitos na minha casa. Mas quem disse que receber à mesa tem que ser só coisas que não são saudáveis? Você pode continuar com esses hábitos, né? Perfeito. Mas, assim, você vê que uma das coisas que mais me traz alegria sabe aquele fim de semana onde se reúne todo mundo e vem uma irmã de longe, vem a mãe, ou vem os filhos tal, e a gente ri de nada. A gente ri de coisas lá da infância que chega a doer a barriga, né? De coisinhas Sim. tão bestas. Disso até, sabe? Então, acho que essas coisas, as pessoas estão muito sérias, muito colocando com rótulos, tipo, tem que ser assim, tem que ser assado, eu tenho que me compor nisso ou naquilo. E, às vezes, ela deixa de ser quem ela é, na essência dela. Na essência dela. Por causa Então, de né? Porque tem que ser. Porque é feio falar alto, porque é feio rir demais, porque né? Não, gente. Acho que tudo tem o seu lugar. gente, estou falando com a doutora Rosane Turra. Doutora Rosane Turra, se eu quiser conversar contigo, se eu quiser trocar ideia como profissional, ou se eu quiser me consultar com você como paciente ou acompanhante de paciente oncológico, como é que eu faço para lhe encontrar nas mídias sociais? Como é que eu faço para lhe acompanhar e entrar em contato contigo, doutora? Então, além do instituto que eu atendo também, eu tenho consultório particular aqui em Vinhedo, tá? O meu contato está no meu Instagram, que é nutrirosani.funcional. Nutrirosani.funcional. Lá você encontra o meu contato para agendar consulta, que vai agendar comigo mesma. Porque como eu trabalho em vários outros lugares, né? Então, eu só atendo com hora marcada. Excelente. Gente, não importa onde você estiver, não é Apóstolo Chuí, do Paraná, Paraíba, troca um alô, entre em contato com a doutora Rosane Turra, é uma pessoa maravilhosa. Eu posso aqui confirmar que ela também é uma pessoa maravilhosa, a gente se conhece profissionalmente, em vários fóruns a gente se encontra, a gente consegue também dar as gargalhadas nossas por coisas bobas. Então, Uma pessoa então maravilhosa. E você que eu está iniciando. atendo online também, Sam. Isso, Hoje, né, hoje a gente tem permissão de atender online e é muito bom também. Então, eu atendo de todos os lugares do Brasil e até fora dele. Apenas a gente agenda certinho, então dá para fazer essa consulta online também. No consultório, eu também atuo com a ortomolecular como coadjuvante aí do trabalho de nutrição clínica, né? E, enfim, então, cuido bastante da saúde da mulher, porque é o que previne todo o resto. E é isso aí. excelente. Gente, eu vou estar no descritivo desse vídeo, tem todos os contatos da doutora Rosane Turra, o Instagram dela, o WhatsApp do consultório dela vai estar aí também no descritivo desse vídeo no YouTube. Se você gostou desse conteúdo, peço a você que compartilhe com aquela pessoa que você ama. Não tenha dúvida, gente, esse conteúdo pode transformar a vida de alguém. Doutora Rosane Turra, muito obrigado, querida, pela sua generosidade, mais uma vez, pela sua contribuição, Travou um pelo seu pouquinho, tempo tá? em compartilhar, querida. Então, tá bom. Eu só tenho que agradecer, sou extremamente grata mesmo pelo carinho que você tem por mim. Eu também tenho por você, pela sua empresa, por muitos que trabalham com você, que eu conheço. Vocês são incríveis e eu acho que, principalmente, que o foco é o outro, né? A ajuda, o bem-estar do outro. Então, sou extremamente grata aí pelo carinho, tá? E pela oportunidade de estar colocando também o meu trabalho aqui para outras pessoas conhecerem, né? E obrigada a todos aí que vão estar aí prestigiando a gente, tá bom? Excelente, doutora. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção e participação. Tchau, tchau.